Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã, do dia 22 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 17 ao capítulo 19. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ainda estou bem debilitada na minha voz, né? E vou estar aqui com o meu chazinho tomando para tentar hidratar a garganta e não tossir tanto, né? Você não merece ficar ouvindo aí as minhas tosses. Então vou falar mais pausadamente para ajudar com que, né, não venha essa crise de tosse e a gente consiga compartilhar aí a palavra de Deus. Capítulo 17, nós vamos ter a continuação do recapitular. Deuteronômio é isso, né? O último livro do nosso Pentateuco você está vendo? Já são 5 livros que você está lendo da Bíblia. E aqui, nesse livro de Deuteronômio, são, na verdade, discursos de Moisés, recapitulando tudo aquilo que Deus já havia trazido sobre o povo. Então, ontem nós falamos sobre as festas, hoje nós vamos iniciar falando sobre o cuidado em relação à questão do sacrifício. Depois desse primeira parte, você vai ver como Deus às vezes é até radical, né? No sentido de, de priorizar, né, a essência daquilo que ele quer e não permitir que o homem se perca. Mas nós vamos ver também no capítulo 17 uma verdadeira aula de direito. É isso mesmo. Você vai ver quão extraordinário é a palavra de Deus e o fundamento que ela traz para tantas outras coisas que nós temos no nosso dia de hoje. Então, sem maiores delongas, já vai dando aquele like aqui no nosso vídeo, né? Compartilhando isso com outras pessoas, isso ajuda o nosso trabalho, ajuda o crescimento do canal, se inscrevendo aqui, convidando outros para se inscrever, e assim a palavra de Deus vai sendo propagada. E por onde a palavra de Deus passa, ela gera vida. É isso mesmo. Então vamos lá. Olha a primeira coisa que Deus fala: nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois, ovelhas doentes e defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhe dá, poderá acontecer que um homem ou uma mulher do povo fizer algo de mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e venha quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva a outros deuses, adore ao sol, à lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu, algo que proibir expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem e a mulher que cometeu este ato perverso até a porta da cidade e executem essa pessoa sobre apedrejamento. Então, aqui nós já temos um código penal, né? Sobre uma conduta. Jamais executem alguém com base em depoimento de apenas uma testemunha. Então, aqui nós já estamos vendo que para se julgar uma pessoa era necessário 2 ou 3 testemunhas. Isso é o devido processo legal. Hoje, ainda nos nossos dias, temos esta prática. Não só para o devido processo legal criminal, mas também no processo civil. Temos a questão das testemunhas, né? Elas são importantes, não pode ser apenas uma. Elas precisam ser 2 ou mais, até 3 testemunhas. Então Deus coloca isso aqui. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas.
As testemunhas jogarão as primeiras pedras. Por quê? Porque foram elas que testemunharam e foram elas que sustentaram o depoimento. Em seguida, todo o povo participará da execução. Deste modo, vocês eliminarão o mal do meio do seu povo. Se, em um caso muito difícil de se resolver, chegar a um tribunal local, como, por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou tipos diferentes de agressão, leve esse caso ao lugar que o Senhor seu Deus escolheu. Então, aqui, né, ele fala de julgamento de diferentes ações judiciais, né? Olha o que ele fala mais aqui. Apresente o caso ao sacerdote levita, ao juiz que estiverem em serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Sabe o que é isso? Declararão uma sentença. Executem o veredito que eles declararam no lugar que o Senhor escolheu. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado a sentença, execute em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem e não façam modificação alguma. Olha que coisa extraordinária. Isso aqui ele está falando já do processo legal, que é a execução de uma sentença. A primeira parte do processo se dá em colher os depoimentos, verificar a veracidade dos fatos, as provas, ouvir as testemunhas, e aí o juiz dá a sentença. Dada a sentença, começa-se uma nova fase no processo, que chama-se execução da sentença, já dita por Deus aqui no livro de Deuteronômio. Não é uma verdadeira aula de direito? As escrituras sempre nos surpreendem. Pois bem, e aí, quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito, ou seja, a sentença do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor seu Deus naquele lugar, deverá ser morto. Olha só, né? Então, nós temos um ditado hoje, né? Que decisão judicial não se questiona, se cumpre. Tá aqui, ó, na palavra de Deus. Pois bem, desse modo vocês eliminarão o mal no meio de vocês, no meio de Israel. Todo o povo ficará sabendo o que acontecerá, o que aconteceu, e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Que coisa extraordinária. Aí vem as diretrizes sobre um rei. E aqui você vai ser surpreendido, como eu sou surpreendida toda vez que eu leio esse texto da palavra. Deus já tinha previsão de rei tantos anos antes. E você vai perceber que, se os reis olhassem essas diretrizes que Deus deu para eles em Deuteronômio 17, não haveria problema. Preste atenção. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Quando conquistarem, se estabeleçam nela e, se pensarem, devemos escolher um rei para nos governar como as outras nações que o Senhor nos deu ao redor, tenham cuidado de nomear como rei um homem que o Senhor seu Deus venha escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. Primeiro requisito. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará o seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor já disse: jamais voltem ao Egito.
Nós sabemos que o Egito era famoso pelos seus cavalos de raça. Você vai ver rei mandando buscar cavalo lá. Teve rei de Israel que até a esposa teve buscando lá no Egito. Vamos falar dele daqui a pouquinho. Olhe só mais o que Deus disse. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e ouro. Sabe de quem nós estamos falando? De Salomão, terceiro rei de Israel. Salomão tinha tudo para ser o rei. Ele sucedeu o seu pai Davi, que fez um reinado que até hoje, né, é venerado em Israel. O grande rei Davi. Davi tinha conquistado tudo. O reinado de Salomão foi um reinado pacífico, porque Davi guerreou todas as guerras. Salomão tinha um reinado pacífico, ele tinha o comando das 12 tribos estavam com ele, conquistado a duras lutas por Davi. E você vai perceber também que Salomão ainda tinha promessa. Deus deu a ele uma sabedoria que não deu a homem nenhum. Ele tinha tudo para ser um grande rei. O que pegou e que fez com que ele se desviasse? Exatamente esse ponto. Ele buscou cavalo no Egito. Ele casou com filha de Faraó. Ele teve muitas mulheres. Exatamente aquilo que Deus disse que um rei deveria tomar cuidado. E que ele não deveria acumular para si grandes quantidades de ouro. Aqui foi a queda do grande rei Salomão. Até hoje, admirado pela sua inteligência. Mas do que valeu essa inteligência, desculpe a expressão, na burrice de ignorar um simples mandamento de Deus, que estava aqui, ó, no Pentateuco, que ele conhecia e conhecia muito bem, mas deixou de lado. Que alerta isso nos traz hoje? Deus não requer tantas coisas de nós. São coisas simples, que estão na palavra dele, mas que ele não abre mão. Quer ser bem abençoado? Observe princípios elementares da palavra de Deus. E o resto, Deus fará. Porque ele sabe que o seu coração está na fidelidade de cumprir aquilo que é os mandamentos dele. Lindo isso, não é? De observarmos uma alerta. Pois bem, continuando. Quando se assentar no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas. Dará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer ao Senhor, o seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. Isso o impedirá de se tornar orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja desses mandamentos, e garantirá que ele e os seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Viu a importância aqui dele ter os olhos aqui para a lei e os decretos? Isso é para mim e para você hoje. Se estivermos
Hoje você não precisa fazer cópia. Hoje você encontra Bíblia para comprar até no supermercado. Então hoje você tem uma Bíblia que é essa cópia que Deus manda o rei fazer e ter junto a ele sempre. Hoje você já tem essa lei e você pode sim meditar nela de dia e de noite. E segundo o que nós vamos ver daqui a pouquinho nos segredos de Josué, tudo que você fizer, você vai se dar bem. Simples assim. Pois bem, conselho para um rei, conselho para nós. Capítulo 18, ofertas para os sacerdotes e levitas. Lembre-se de que os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma na terra, como herança entre as tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhe cabe. Não terá herança entre os israelitas, e o Senhor será a sua herança, conforme lhe prometeu. Então, aqui nós já vimos claramente Deus falar, refalar, frisar que os levitas e sacerdotes não teriam porção de herança, né? E que cada tribo deveria ser responsável, né, por esses levitas, pelos sacerdotes, né? E aí nós vamos ver mais algumas advertências aqui quanto à santidade. Deus fala que entre eles jamais deveria ter algumas coisas que nós devemos observar também nos dias de hoje. Olha só o que ele fala aqui. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhe dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. Sabem por quê? Porque havia prática abominável ao Senhor, que era o sacrifício a Moloque. Já falei sobre isso aqui, né? Um deus pagão de metal, colocava-se fogo dentro dele e ele tinha os braços estendidos. E quando ele estava totalmente incandescente, se colocava a criança viva nos braços de Moloque. E a criança morria queimada ali, carbonizada ali nos braços de Moloque. Que atrocidade! Gente, todas as vezes que eu falo a respeito disso, eu fico imaginando como um pai e uma mãe podiam oferecer os seus filhos a Moloque, né? Para você ver o que a idolatria, o paganismo pode fazer, né, na vida de uma pessoa. Pois bem, Deus disse isso a eles, que eles não deveriam fazer isso, porque eles iam conviver com alguns povos que faziam essa prática. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação. Use encantamento, interpretação de agouros. Envolva-se com bruxaria. Lance feitiços. Atuem como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte espírito dos mortos. Gente, que claro isso aqui, não é? Não estamos falando de religião, estamos falando da palavra de Deus. Se você observar a palavra de Deus, você já começa a eliminar muita coisa, sabe? Que você sabe que desagrada a Deus, porque está claro e evidente na palavra dele. Pois bem, quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Está aqui na palavra. É justamente porque as outras nações praticam estas coisas detestáveis que o Senhor Deus as expulsará de diante de vocês.
Sejam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor seu Deus os proíbe de fazer estas coisas. E aí ele vai falar sobre os verdadeiros e falsos profetas. O Senhor seu Deus levantará um profeta como eu no meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor seu Deus quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: não iremos mais ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: eles estão certos. Levantarei um profeta como você no meio dos israelitas, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei conta de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, este será morto. Então Deus já também trouxe parâmetros para os profetas. Talvez vocês perguntem: como saberemos se um profeta vem do Senhor ou não? Olha aqui, né? Até hoje nós vemos essa pergunta por aí. Veja a resposta. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas as suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esses profetas presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Hoje, a maior profecia é esta aqui. Qualquer outra não pode ir contra esta palavra. Observe muito bem isso. Muitas pessoas gostam de ouvir homens, né? Profetas. É mais fácil, né? Você ouvir o profeta trazer uma palavra para você do que você, no seu momento secreto, ficar ali até ouvir a voz de Deus. Ter um relacionamento tão profundo, onde Deus fale com você sem precisar, né, de homens, não dependendo de homens. Não é que eu não gosto do profeta ou, né, não ouço o profeta. Não, Deus tem sim os seus profetas e glória a Deus pelos seus profetas, mas não dependa do profeta. Tenha relacionamento com Deus. E quando o profeta te falar algo, aquilo será uma confirmação, porque Deus já falou contigo no teu secreto. Assim você nunca será enganado por palavra nenhuma. Principalmente se você conhecer a maior profecia, que é a palavra de Deus. Pois bem, Deus já deu também essas ordenanças, não é? E aí, no nosso último texto, que é o capítulo 19, ele vai falar sobre as cidades refúgio, que já falamos também sobre elas, não é? Olha só, quando o Senhor seu Deus destruir as nações cujo território lhe dá, vocês tomarão posse da terra, estabelecerão as cidades, casas que serão construídas. Em seguida, separarão 3 cidades de refúgio na terra que o Senhor lhes dá. Preparem entradas e dividam em 3 regiões da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como propriedade, como uma dessas cidades em cada região. Quem tiver matado alguém poderá fugir para uma dessas cidades refúgio e ficar a salvo. Isso se aplica a alguém sem intenção, né? Sem mostrar hostilidade anterior, matar outra pessoa, ele poderia fugir para uma dessas cidades refúgio e ali viver em segurança. Então, nós temos todo um protocolo a respeito disso, né? Então,
Hoje nós temos o homicídio culposo e o homicídio doloso. Hoje temos uma aula de direito aqui na Palavra de Deus. Pois bem, quem era a pessoa que ia para a cidade refúgio aqui? Aquela que cometeu o homicídio culposo, né? Que não teve o dolo, não teve intenção, né? Foi culpada daquilo, mas por uma eventualidade, né? Ela não teve ela não premeditou aquilo, foi um acidente, né? Então é o que hoje nós chamamos de homicídio culposo. Essa pessoa era guardada na cidade de refúgio, né? Aguardava o seu julgamento. A pessoa que cometia o homicídio doloso, né, que tinha intenção, premeditou, arquitetou aquele homicídio, essa seria morta. Por quê? Lembra da tese? Olho por olho, dente por dente. Era assim. E aí ele fala, né, sobre as distâncias da cidade refúgio aqui, né, que como deveria ser, e se o Senhor, seu Deus, ampliar o seu território, conforme jurou aos seus antepassados, e lhe der toda a terra que lhe prometeu, separem mais 3 cidades, que ele lhes dará na terra que vocês cumprirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhe dou, se sempre amarem ao Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Com isso, vocês evitarão a morte de inocentes na terra que o Senhor Deus lhes dá como herança. Do contrário, seriam culpados pelo sangue de inocentes. E aí, finalizando, ele fala: quando tomarem posse da terra que o Senhor Deus lhe dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando o lugar dos marcos de divisa que os seus antepassados colocaram. Então, nós vamos ver que cada território vai ser muito bem delimitado. Deus manda, né? Deus ordena como deveria ser a divisão daqueles territórios, e isso não poderia ser mudado. Então, o que ele está dizendo aqui, que esses marcos eles deveriam permanecer, mesmo morrendo as gerações, eles deveriam preservar pelas demarcações da terra, né, e que essas não deveriam ser mudadas de lugar. Não condenem alguém por um crime ou delito com base no depoimento de apenas uma testemunha. Então, novamente, Deus fala sobre o devido processo legal. Dos fatos a respeito do caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha mal intencionada se apresentar e acusar alguém de ter cometido um crime, tanto o acusador como o acusado comparecerão diante do Senhor, apresentarão-se ao sacerdote, aos juízes que estiverem de ocasião em serviço. Os juízes farão uma investigação cuidadosa do caso. Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que o princípio do devido processo legal. Se a testemunha fez acusação falsa contra o seu irmão israelita, aplicar-se-á a sentença que ela planejava para outra pessoa. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de vós. O restante do povo ficará sabendo disso e terá medo de cometer tamanha maldade. Não tenham pena do culpado. Sua regra deve ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.